Hoje iremos falar do rei Saul, uma figura significativa no Antigo Testamento da Bíblia, especialmente no livro de Samuel. Ele foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus por meio do profeta Samuel. Em 1 Samuel capítulo 10 versículo 1 diz: Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Saul nasceu em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Ele era um jovem alto e impressionante, escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Samuel, o último juiz de Israel, ungiu Saul como rei, indicando-o como o escolhido de Deus. Sob a liderança de Saul, Israel obteve vitória sobre seus inimigos, incluindo os amonitas. O sucesso militar inicial solidificou a posição de Saul como líder. Saul enfrentou desafios quando não esperou o tempo designado por Samuel antes de oferecer sacrifícios a Deus. Ele também desobedeceu a Deus, poupando o rei Amalequita e as melhores ovelhas e bois, contrariando as instruções divinas. Deus expressou descontentamento através de Samuel, anunciando que o reino seria retirado da linhagem de Saul. Em 1 Samuel capítulo 13 versículo 14 diz: Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Davi, um jovem pastor, foi ungido por Samuel como o próximo rei enquanto Saul ainda estava no trono. A relação entre Saul e Davi se complicou à medida que a popularidade e sucesso de Davi aumentavam. A unção de Davi como futuro rei gera tensão entre ele e Saul. Em 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 diz: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Saul experimentou momentos de profunda tristeza e paranoia, marcados por episódios em que tentou matar Davi. Na batalha de Gilboa, Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, foram mortos pelos filisteus. Saul, ferido, preferiu se suicidar do que ser capturado pelos inimigos. Em 1 Samuel capítulo 31 versículo 04 diz: Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Apesar dos erros de Saul, ele é lembrado como o primeiro rei de Israel e como alguém que teve momentos de grandeza e fraqueza. Seu reinado serviu como um ponto de transição crucial na história de Israel, preparando o caminho para a ascensão de Davi. Reflexão sobre a história do rei Saul. A vida do rei Saul é uma narrativa fascinante que nos oferece lições profundas sobre liderança, obediência e as consequências de nossas escolhas. Inicialmente, Saul foi escolhido e ungido por Deus para liderar Israel. Ele era um homem impressionante, mas como todos nós, ele não era perfeito. A história de Saul destaca a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Sua desobediência em Gilgal e em relação aos amalequitas resultou em sérias consequências para ele e para seu reinado. Isso nos lembra da importância de buscar a vontade de Deus em nossas vidas e seguir suas orientações. Apesar de ter sido escolhido como rei, Saul enfrentou dificuldades quando permitiu que o orgulho e a impaciência o dominassem. Sua recusa em esperar por Samuel e sua tentativa de oferecer sacrifícios fora do tempo indicam a necessidade de humildade diante de Deus e da importância de agir de acordo com sua vontade. A relação entre Saul e Davi nos ensina sobre o impacto das emoções humanas, como ciúmes e inveja, em nossas interações. A ascensão de Davi gerou tensão, mas também destaca a importância de lidar com essas emoções de maneira justa e compassiva, buscando reconciliação em vez de conflito. A história trágica de Saul culminou em sua morte na Batalha de Gilboa. Seu desespero e ato final de suicídio ilustram as consequências irreversíveis de certas escolhas. Isso nos lembra da importância do arrependimento genuíno e de buscar a misericórdia de Deus antes que nossas ações nos levem a caminhos sem retorno. Apesar de seus erros, Saul deixou um legado significativo em Israel. Sua história nos lembra da graça de Deus, que escolhe líderes imperfeitos e ainda assim trabalha por meio deles para cumprir seus propósitos. Isso nos dá esperança, sabendo que, mesmo em nossas falhas, Deus pode usar nossa jornada para sua glória. A história do rei Saul nos convida a uma reflexão profunda sobre como conduzimos nossas vidas, lidamos com autoridade, cultivamos relacionamentos e respondemos às oportunidades e desafios que Deus nos apresenta. Que possamos aprender com suas experiências e buscar sempre viver de acordo com a vontade do nosso Deus misericordioso. Dito isso, iremos para a nossa oração. Mas antes de começar eu gostaria que vocês colocassem nos comentários nomes de amigos ou familiares para que eu possa estar orando por ela. Curta, se inscreva e compartilhe para que este vídeo possa alcançar mais pessoas do reino de Deus. Vamos para a nossa oração.
Amado Deus, nosso Pai Celestial, hoje, nos aproximamos de Ti com corações humildes, reconhecendo a profundidade das lições que encontramos na vida do rei Saul. Senhor, Tu és o nosso guia e mestre, e buscamos a Tua sabedoria para compreender as verdades que essa história nos revela. Percebemos, Senhor, que assim como Saul, muitas vezes deixamos o orgulho e a impaciência obscurecerem a nossa visão da Tua vontade. Pedimos, Deus, que moldes nossos corações para que sejamos humildes diante de Ti, prontos para obedecer às Tuas instruções, mesmo quando a espera parece longa. Assim como a relação entre Saul e Davi nos ensina sobre amizade e emoções humanas, que possamos cultivar relacionamentos marcados pela compaixão, pela justiça e pela capacidade de se alegrar com os sucessos dos outros, sem ceder à inveja ou aos ciúmes. Senhor, reconhecemos que, muitas vezes, tomamos decisões precipitadas e desobedecemos às Tuas orientações. Pedimos perdão por nossas falhas e agradecemos pela Tua graça que, mesmo diante de nossos erros, continua a trabalhar em nossas vidas para cumprir Teus propósitos. Na história trágica de Saul, aprendemos sobre arrependimento tardio e consequências irreversíveis. Que possamos ser sensíveis à Tua voz, buscar a Tua orientação antes de agir e, assim, evitar caminhos que nos levem a arrependimentos dolorosos. Senhor, reconhecemos que, assim como Saul, deixamos um legado. Pedimos que, através de Tua graça, nosso legado seja marcado pela fé, pela submissão a Ti e pela busca constante de Tua vontade. Em nome de Jesus, que é nossa fonte de redenção e misericórdia, oramos. Amém.